caros amigos, companheiros, nós que estamos aí, né, juntos nessa caminhada, neste estudo. Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao livro As Dores da Alma, que vem nos trazer como título, como mensagem para o dia de hoje, a baixa estima. A criatura materialista precisa crer que é superior para compensar sua crença na insignificância da existência ou na falta de sentido em que vive. Complexo de inferioridade consiste em conjunto de ideias que foram recalcadas no inconsciente da criatura em terra idade, associadas às já existentes pelas experiências obtidas em vidas pretéritas. Ele age sobre a conduta humana, provocando sentimentos gratuitos de culpa, excessiva carga emotiva relacionada a pensamentos de baixa estima, frequente sensação de inadequação e constante frustração em decorrência da desvalorização da capacidade e habilidade pessoal. Para melhor entendimento de nossas considerações, definiremos o termo recalque ou repressão como um processo psíquico através do qual recordações, sentimentos, ideias e desejos inaceitáveis ou desagradáveis são excluídos da consciência, permanecendo apenas no inconsciente. Então, Alfred Adler, austríaco, um dos grandes nomes da psicanálise, né? Médico, psiquiatra e psicólogo renomado, ele vem dizer o quê? Subentendemos que, através das atitudes daqueles que se apresentam perante os outros como uma postura de superioridade, é possível a existência de um sentimento de inferioridade. Quer dizer que é possível, né? Segundo a psicologia adleriana, cada pessoa possui um estilo de vida. Esse estilo é que motiva o indivíduo, através de impulsos sociais, a busca de seu natural desenvolvimento e aperfeiçoamento. Na teoria de Adler, o estilo de vida forma-se na primeira infância, quase não se altera depois. Ele dizia que a maneira pessoal do indivíduo se comportar, de se vestir, de se expressar, de se falar, ou melhor, sua forma de ser é a consequência deste estilo adotado. Concordando em parte com essa teoria, gostaríamos de acrescentar que o somatório dos múltiplos, estilos de vida vivenciados nas diversas existências da alma humana, adicionado ao da infância atual, forma a real motivação que vai gerar nossas ações e atitudes. Somos, portanto, nós mesmos quem criamos nossas experiências, podendo assim modificarmos ou não o padrão de nossa vida. Em muitas ocasiões, as pessoas tentam compensar esse sentimento de inferioridade adotando formas de viver em que exageram e exaltam a própria personalidade. Tendência à arrogância, delírio megalomaníaco, preferência pela ostentação, fazem parte do cortejo daqueles que possuem uma interiorizada depreciação de si mesmo. Todos nós acolhemos em nossa intimidade não apenas crenças individuais, mas também as que nos foram transmitidas pela família, pela sociedade em vários níveis. Desde um gesto, um olhar ou uma expressão corporal, até formas de conduta ou de verbalização, todos nós assimilamos as crenças alheias através de uma comunicação que poderíamos dominar de contagiante. Muitas almas
devido à sua imaturidade espiritual, deixaram-se contagiar por crenças materialistas no decorrer dos séculos e nos diversos lugares onde viveram. Aceitaram as doutrinas filosóficas que defendem, o ceticismo, que atribuem como causa ou origem da vida as propriedades íntimas da matéria. São as crenças do acaso, que atribuem a tudo um acontecimento fortuito ou aleatório. Na parte 1, no capítulo 1, questão 8 do Livro dos Espíritos, encontramos que seria um absurdo atribuir a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso. A harmonia existente no mecanismo do universo revela um poder inteligente. O acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Aprofundando nossas observações, podemos considerar que a base de todo o complexo de inferioridade inicia-se no materialismo, ou seja, na crença do nada. Quando cremos que tudo provém do acaso e que nada existe, senão o que os olhos físicos conseguem visualizar, iniciamos em nós o processo de inferioridade. Criamos a partir daí um estilo de vida inconsciente, baseado em que não somos nada. E, em nossas profundezas, consideramos ser o produto momentâneo do acaso. Rejeitamos a riqueza incomensurável do nosso mundo interior e do universo e não acreditamos na plenitude da vida mais alta, porque desprezamos a perfeita ordem divina. Ignoramos a essência sagrada que habita em nós e lutamos contra uma suposta má sorte que nos fataliza a desgastar enorme quantidade de energia por não reconhecermos as leis naturais que regulam tudo e todos. O poeta, e prosador francês François Marie escreveu com muita propriedade, Voltarei. O acaso não pode ser senão a causa ignorada de um efeito desconhecido. Quando a pretensão e o orgulho tomam conta de nossos atos, nossa maneira de ser passa a fundamentar-se numa constante supercompensação negativa do nosso sentimento de inferioridade por acreditarmos que somos simplesmente uma combinação fortuita da matéria. A criatura materialista precisa crer que é superior para compensar sua crença na insignificância da existência ou na falta de sentido em que vive. O ser espiritualizado acredita não é pior nem melhor do que os outros, porque percebe e age com seus sentidos voltados para a eternidade e sabe que cada pessoa é tão boa quanto pode ser, conforme seu grau evolutivo. No entanto, o materialista prossegue sua jornada, crescendo e descobrindo que o caminho da felicidade é uma trilha que o leva para dentro de si mesmo e conduz até a fonte verdadeira, libertando-o da prisão dos sentidos para a plenitude existencial. A providência primeira é essencial para que possamos nos curar do sentimento de baixa estima ou inferioridade. É a convicção na imortalidade das almas e na pluralidade das existências, somada à crença de que somos seres espirituais, criados, plenos e complexos, vivendo uma experiência humana com o objetivo de nos conscientizarmos dessa nossa plenitude inata. As providências seguintes a serem tomadas
deverão ser reflexos, né, sobre as causas dos nossos sentimentos de inferioridade, o modo como foram adquiridos e as crenças que o motivaram. É essencial lembrar-nos de que sempre é possível alterar ou transformar o nosso estilo de vida. Para tanto, não duvidemos de nossas aptidões e vocações naturais. Nem questionamentos, né, sistematicamente, nossas forças interiores. Para obtermos autoconfiança, somente é preciso reivindicarmos valorosamente o que já existe em nós por direito divino, né? Então, a questão 8 do Livro dos Espíritos vem fazendo a seguinte pergunta: que se deve pensar da opinião dos que atribuem à formação primária uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Né, o que eu disse anteriormente. Então eles respondem: outro absurdo, que o homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? É demais que é o acaso? Nada, porque o acaso não existe. Então ele nos traz a seguinte nota: a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria um acaso, porque, mais uma vez, podemos dizer que o acaso não existe. O sentimento de inferioridade ou de baixa estima associa as criaturas a uma resignação exagerada, a um autodesleixo ou descuidado das coisas pessoais. O sentimento de autopiedade pode nos tornar doentes fisicamente. Uma espécie de invalidez, né, psíquica envolve-nos a existência e a partir daí sentimos-nos inferiores e incapazes, levando a uma perda total de confiança em nós mesmos. A piedade aqui referenciada é o sofrimento moral de pensar ou a aflição que sentimos por autopunição. Ter pena ou dó, em muitas circunstâncias, pode não ser um sentimento verdadeiro, mas sim uma obrigação social aprendida, a ser demonstrada diante do infortúnio alheio. No entanto, a sensação que experimentamos de amor, permeada de respeito e afeição pelos outros, revela-nos os reais sentimentos denominados de benevolência e de compaixão. A baixa estima ou a autopiedade pode nos levar a ser vítimas de nós mesmos, pois estaremos somatizando essas emoções negativas em formas de doenças. Os sintomas da enfermidade podem ser considerados a forma física de expressar uma atitude interna, ou mesmo um conflito. Portanto, doentes não são somente as vítimas inocentes ou algum desarranjo da natureza, mas também os facilitadores da sua própria moléstia. Os acontecimentos em si mesmos nunca têm muito sentido. Precisamos aprender a discernir o que há por trás do aspecto físico, ou seja, atingir o conteúdo metafísico das coisas. A importância é a mensagem de um fato ou de um acontecimento somente aparecem classificados quando interpretados em sua significação, isto é, que nos permite a compreensão completa do seu sentido. Quando deixamos de interpretar as ocorrências da vida e o segmento natural que implicará seu destino, nossa existência mergulhará num total falta de sentido. A doença sempre tem uma intencionalidade e um objetivo, surgindo nas criaturas de baixa estima, a fim de alertá-las de que existe uma descompensação psíquica, né? Um sentimento de inferioridade e da necessidade de harmonizá-la.
Os traços psicológicos dos indivíduos que sentem autopiedade são reconhecidos pela ausência de experiências interiores. Eles possuem uma restritiva visão do seu ritmo interno, não valorizam seu mundo íntimo, nem desenvolvem seu potencial inato, quer dizer, suas capacidades latentes, né? Ou seja, a intuição, a inspiração, a percepção. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Os espíritos em sua origem seriam como crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida. O que acontece é que estamos saindo da inconsciência para a consciência, da transitoriedade para a permanência, da personalidade para a individualidade, da razão para a intuição, do bem-estar para o ser. Eis o processo de evolução das almas. Portanto, pela ignorância e simplicidades inatas, não quer dizer que somos inferiores por criação divina. Filhos de Deus são perfectíveis, né? Possuem o germe da perfeição. Não foram criados inferiores, mas sem ciência de si mesmos. Simples significa básico, espontâneo, natural e primário. Ignorante, aquele que não tem consciência de si mesmo. Temos, portanto, a explicação da analogia. Seria como as crianças, feitas pelos espíritos iluminados na questão em estudo. Todas as pessoas capacitadas, né, e ideias criativas são potencialmente presentes, mas os seres precisam apenas de tempo para integrá-las em definitivo. Todos nós temos potencial. Todos nós somos criativos, né? Mas precisamos potencializar tudo isso. O nosso desenvolvimento espiritual consiste unicamente na modificação da nossa maneira de ver. E isso nada mais é do que a expressão de uma nova visão de nós mesmos e do universo. O sentimento de inferioridade ou de baixa estima associa as criaturas a uma resignação exagerada, a um autodesleixo ou descuidado das coisas pessoais, né? Não se importa consigo mesma. A perda do senso de autovalorização é também consequência do sentimento de inferioridade, que remete aos indivíduos a viver entre hábitos cronometrados e uma mecanização dos costumes. Para que eu vou fazer isso, né? Se ninguém me ama, se ninguém me quer. Tá aí a baixa estima, né? O maior sentido de nossa encarnação é a conscientização da riqueza do nosso mundo interior. Somos essências divinas em busca da perfeição, cujo caminho é o autodescobrimento. Aqui estão algumas afirmações que, observadas com atenção, poderão nos ajudar a reconquistar a autoconfiança perdida. Somos potencialmente capazes de tomar decisões sem ter que recorrer a intermináveis conselhos. Porque nós pedimos conselhos e no final das contas fazemos o quê? Aquilo que acreditamos ser melhor, não é mesmo? Porque a última palavra é a nossa. Então nós somos capazes de tomar decisões sem ficar pedindo opinião para todo mundo. Somos, né? Possuímos urna individualidade divina, completamente distinta da dos outros, né? Nós somos diferentes, cada um tem a sua potencialidade, né? Já imaginou se fôssemos todos iguais, que tédio seria? Não dá nem para pensar, né? Fazemos as coisas porque gostamos, não para agradar as pessoas. Esse é o objetivo.
Devemos fazer aquilo que nos faz bem e não fazer as coisas para agradar o próximo, para agradar aqueles que estão à nossa volta, né? Encontraremos sempre novos relacionamentos, por isso não temos medo de ser abandonados. Erga a cabeça, comece de novo. Usaremos constantemente do nosso bom senso, portanto, as críticas e as desaprovações não nos atingirão com facilidade. Isso, né, é você se colocar com a estima mais alta. Tomaremos nossas próprias decisões respeitando, porém, as dos outros. Confiaremos na luz maior que há em nós. Ela sempre nos guiará pelos melhores caminhos. Certa vez, um pai desesperado, trouxe seu filho até o mestre para que esse fosse curado. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando em lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajude a minha incredulidade. Devemos, pois, todos nós juntos, aproveitando dessas palavras, repetir: Senhor, ajuda-nos em nossa incredulidade, cientes de que dependente exclusivamente de nossa vontade vencer os obstáculos da baixa estima, que nos impede de alcançar a plenitude das realizações pessoais, né? Então há essa necessidade de vencermos tudo isso, porque depende somente de cada um de nós, né? Se você permanecer com essa vibração baixa, né, negativa, que nada tá bom, nada acontece, nada dá certo, não vai dar mesmo, porque você permanece nessa constante repetição. Tudo na nossa vida é repetição. Então nós precisamos repetir o quê? Que tudo vai dar certo, que as coisas vão melhorar, que tudo acontece para o nosso melhoramento, que uma dor, por mais que seja triste, por mais que doa, ela é para fazer com que possamos caminhar e evoluir. Então depende de nós. De que adianta eu dizer: Jesus, ajuda-me, se eu mesmo não acredito em mim? Eu preciso ter confiança. Eu preciso crer mais na minha potencialidade, naquilo que eu tenho capacidade de realizar, né? Então, na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Essa pergunta já esteve em outro estudo nosso. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si nesta perfeição. É que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que se desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então o que? Todos nós temos, esse germe da perfeição, mas depende de cada um progredir mais rápido ou não. Depende de cada um buscar a sua perfeição em menos tempo. Aqueles que passam pelas suas provas, pelas suas situações, resignados, sabedores de que tudo ocorre porque há um objetivo e um motivo, esses conseguem ascender mais rápido. Aqueles que ficam aí murmurando, resmungando, reclamando, permanecem, no mesmo estágio, não conseguem evoluir. Então, aí ele ainda questiona, Kardec ainda questiona: segundo o que é capaz de dizer os espíritos em sua origem, seriam como crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem
com o que percorrer as diferentes fases da vida? E eles nos respondem, sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito, né? O homem na matéria chega num tempo que há um fim, precisa, né, ter esse término. Mas o espírito, como é eterno, a sua vida se prolonga. Então, né, nós precisamos o quê? Perceber que somos capazes de muito mais, né? Jesus disse: vós sois luzes, fazei a brilhar, né? Fazei vossa luz brilhar. Então vamos demonstrar essa capacidade que temos. Não vamos permitir que a baixa estima atrapalhe, né? Ou atrase a nossa evolução. E amanhã nós vamos dar continuidade, né, aí com nossos estudos e nós vamos falar sobre a rigidez. Então, um abraço a cada um de vocês, um beijo no coração de todos. Eu agradeço aí àqueles que estão me acompanhando e amanhã novamente nós estamos juntos para estudar um pouquinho mais. Muito obrigada!